Continuando a correção dos exercícios, agora é o exercício 9, tá? E ele dizia assim: para quais valores de x é possível determinar? Aí tá aqui, ó. Log de x menos 9 na base 6. Aí a gente tem que lembrar da propriedade do logaritmo, né? A base, ela já tá dentro da propriedade, que tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Mas o logaritmando, ó, que é x menos 9, não tá. A gente tem que ver quais valores a gente vai poder atribuir para o x. Para fazer isso, a gente aplica a definição de logaritmo. X menos 9 tem que ser maior que zero. Como isso daqui é uma inequação simples, eu vou passar esse menos 9 para o lado de lá, somando, né, positivo. Aí vai ficar x maior que 9, tá? Portanto, os x que eu vou poder colocar ali são os valores maiores que 9, para que este logaritmo exista. A letra B, ó, é o log de 0,05 na base 2x mais 8. Aqui a gente tem que aplicar a definição para os dois, tanto para o logaritmando quanto para a base. Comecei aqui com a base, ó, 2x mais 8 maior que zero. Passa o mais 8 para o lado de lá negativo, né? Tá positivo, passa negativo. Ficou 2x maior que menos 8. Aí esse 2 está multiplicando o x, passa dividindo. Então vai ficar x maior que menos 8 sobre 2. E 8 dividido por 2 é 4. E o menos aqui acompanhou. Então, o x tem que ser maior que menos 4. E no logaritmando, que é 2x mais 8 também, ó, ele tem que ser no logaritmando não, na base ainda, né? Porque a base tem as duas condições. Tem que ser tanto maior que 0 e diferente de 1. E aqui a gente não vai analisar os dois, né? Só a base. Eu até falei errado, porque o logaritmando é 0,05. Tá dentro dos conformes. Tem que ser maior que 0. 0,05 é maior que 0, tá? Então, 2x mais 8 diferente de 1. A mesma coisa. Passo o 8 pro lado de lá. Vai ficar 2x diferente de 1 menos 8, né? O 8 estava positivo, passou negativo. 1 menos 8 é menos 7. Aí o 2 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, o x tem que ser diferente de menos 7 sobre 2. Tá? Então, tá aqui, ó. X tem que ser maior que menos 4, diferente de menos 7 sobre 2. Aí, a letra C era log de 1 menos x na base 5, mais o log de 9 na base x mais 0,3. Então, aqui, ó, a gente vai analisar neste lado o logaritmando, porque a base já está certa, né? A base é 5, não é maior que 0. E aqui a gente vai analisar a base. Neste lado vai analisar o logaritmando, neste lado a base, tá? Ó, então, aqui, logaritmando. 1 menos x tem que ser maior que 0. Então, ó, esse 1 que está aqui positivo, ele passa para o lado de lá negativo. E o menos x tem que ser maior que menos 1. Aí não é interessante que a gente deixe a letra negativa. Então a gente multiplica toda a expressão por menos 1. Aí vai ficar x menor que 1, né? Ó, quando a gente multiplica por menos 1, lá daquelas regrinhas das inequações, né? Quando a gente tem uma desigualdade, no caso, quando a gente multiplica pelo número negativo, a gente troca, inverte a desigualdade, tá? Aí depois, ó, era x mais 0,3 tem que ser maior que 0, né? Ó, a base. E aí a base tem duas condições. Ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, a primeira condição, x mais 0,3 tem que ser maior que 0. Passa 0,3 para o lado de cá com sinal trocado, né? Subtraindo. Então, x tem que ser maior que menos 0,3. E também, né, o x mais 0,3 diferente de 1, passa 0,3 subtraindo, 1 menos 0,3 dá quanto? 0,7. Muito bem. Então, o x tem que ser maior do que 0,3 e diferente de 0,7. Tá? Ó. O x tem que estar entre menos 0,3 e 1, né? Ó, porque eu juntei esse resultado com este resultado, tá? Porque isso aqui é um logaritmo só, né? Ó, é a soma do logaritmo. Então, por isso que eu juntei a resposta. E ainda o x tem que ser
diferente de 0,7, tá? Agora esse daqui, ó. O log de 3x menos 6 dividido por 2 menos 4x na base 13. Então, a base tá ok, né? É 13, tá tranquilo, é maior que 0, diferente de 1, beleza. Então, a gente tem que ir pro logaritmando, que é 3x menos 6 dividido por 2 menos 4x tem que ser maior do que 0. Bom, então eu vou primeiro achar as raízes do numerador e do denominador. Como é que eu faço isso? Resolvendo como se fosse uma equação. Então, eu vou resolver aqui, ó. Primeiro eu peguei a parte de baixo aqui, ó. 2 menos 4x, tá vendo? Ó, 2 menos 4x. Passei esse 2 pro lado de lá, negativo, então ficou menos 4x igual a menos 2. Aí eu multipliquei por menos 1, né? Ó, eu não botei ali porque não tinha espaço. Mas multipliquei por menos 1 para ficar positivo, porque a letra aqui estava negativa, né? Aí ficou 4x igual a 2. O 4 estava multiplicando x, passou para o lado de lá do 2 dividindo. Então ficou x igual a 2 quartos. E a gente pode simplificar esta fração. Simplificando 2 quartos por 2, né, vai dar meio, vai dar 1 sobre 2. Que foi, inclusive, que eu coloquei aqui na resposta, tá? Então, a raiz desta equação aqui, ó, é meio, beleza? Depois, ó, tinha a outra, a parte de cima, né, ó, que é 3x menos 6. Então, ali, 3x menos 6 igual a 0, passa o menos 6 pro lado de lá, somando, 3x é igual a 6, o 3 aqui tá multiplicando, passa dividindo, 6 sobre 3 deu 2. Aí, a gente vai jogar, fazer a técnica do varal, né, botar na reta esses valores, só que a gente não vai calcular a união e a intersecção, que nem a gente vinha fazendo. Agora a gente vai estudar o sinal, tá? Quando a gente trabalha com uma desigualdade assim, a gente estuda o sinal. Então, vamos fazer primeiro aqui a da parte do numerador, né? Ó, numerador. 3x mais 6. Bom, a raiz do 3x mais 6 é 2, né? Ó, 3x menos 6, aliás. 3x menos 6 igual a 0. A raiz a gente já achou que vale 2. Então, eu botei aqui, ó, 2. Bolinha aberta no 2, porque tem que ser, no sinal aqui, ó, não tem o sinal de igual, maior ou igual. É só maior. Por isso que vai ser bolinha aberta em tudo, tá? Então, bolinha aberta no 2 na raiz desta equação aqui. Beleza? E aí, como os valores têm que ser maiores do que 0, né? E ali tá a raiz, os valores para cá vão ser positivos e para a esquerda vão ser negativos, tá? E no 2, para você saber isso aqui, tá? É só você jogar os valores no x. Por exemplo, se você jogar 1, vai, ó, um valor menor do que 2, joga 1 aqui no x. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 6 é menos 3, então é um valor negativo. Se você pegar aqui, por exemplo, sei lá, outro valor para cá, o 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 6 dá menos 6. Se você pegar o menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 menos 6, menos 9, tá? Então, todos os valores que você pegar antes do 2 vai dar negativo. Para saber, é só jogar na equação, tá? Próximo aqui, ó, era 2 menos 4x. 2 menos 4x, a gente achou a raiz, né, que era 2 quartos. Só que aí a gente simplificou essa fração de 2 quartos, que deu meio. 1 sobre 2, tá? Aí é a mesma coisa, né? Todos os valores que tiver antes do meio vão ser positivos. E todos os valores que tiver depois do meio vão ser negativos. Para saber isso, é só você jogar valores aqui no x, igual a gente fez em cima, tá? Aí agora a gente vai fazer tudo, né? A expressão inteira, que é 3 menos 6x dividido por 2 menos 4x maior do que 0, né? Ó, então, tá ali. 3x menos 6 dividido por 2 menos 4x maior do que 0. Aí a gente vai estudar o sinal, né? Ó, justamente, isso aqui é uma divisão. Na divisão a gente tem regra de sinal, então a gente vai fazer a regra de sinal aqui. Nessa parte aqui, ó, é menos com mais. Menos com mais,
no resultado vai dar menos. Nessa outra parte aqui, ó, no meio, entre o meio e o 2, tem menos com menos. Menos com menos dá quanto? Mais, né? Nessa outra parte aqui, ó, tem mais com menos. Mais com menos dá quanto? Menos, tá? Então, como ele quer os valores maiores do que zero, significa que é os valores positivos. E onde estão os valores positivos aqui nesse intervalo? No intervalo que vai do meio até o 2, né? Que foi até o que eu pintei aqui. Que é onde, quando a gente estudou o sinal aqui, a gente viu que atribui os valores positivos, né? Ó, então, portanto, o x aqui tem que estar entre o meio e o 2, tá? Entre o meio e o 2, para que este logaritmo exista. Beleza? É isso.